Continuação. Olha aí, turma, olha a gente aqui de novo. A gente vai dar sequência ao passo 4 relativo ao dimensionamento de eixos. Até parece aquela história que não tem fim, né? Porque na videoaula passada eu defini 4 objetivos e cumpri um objetivo e meio. Então na videoaula de agora eu pretendo cumprir com vocês a metade que falta do objetivo 2 e também terminar o objetivo 3. Para que na próxima aula eu finalmente consiga encerrar a saga do dimensionamento de eixos desse projeto. Então vamos começar com as elaborações para que a gente possa fazer o diagrama de momento fletor. E durante esse processo, automaticamente, a gente acaba cumprindo o objetivo 3 também. Digo isso tranquilamente porque esses dois objetivos estão integralmente conectados. Fazer o diagrama de momento fletor e também calcular as reações de apoio. Ô gente, fazer diagrama de momento fletor e calcular reação de apoio são partes de um processo que todos nós conhecemos, porque esse processo foi exaustivamente treinado em disciplinas como resistência dos materiais, mecânica dos sólidos e elementos de máquinas. Por isso eu posso falar com tranquilidade na consciência que não é novidade para ninguém. Nessa altura do curso de engenharia, fazer diagrama de momento fletor e calcular reação de apoio a gente faz no café da manhã, palitando os dentes. Agora, vocês podem fazer os cálculos manualmente se vocês quiserem relembrar os tempos de formação nessas disciplinas. Mas, por se tratar de conceitos já sedimentados, eu vou usar ferramentas computacionais para fazer esses cálculos. E aí, vocês podem usar planilhas de cálculo em Excel, MATLAB, que também são ferramentas computacionais, mas eu vou usar um aplicativo baseado na internet que nos auxilia a fazer isso, o Vigo Online. Adicionalmente, vocês poderiam usar um software de cálculo estrutural como o FTool, por exemplo. Então, a escolha da ferramenta a ser utilizada fica a seu bel prazer. A questão aqui é que os rolamentos A e B devem resistir aos esforços aplicados no eixo de entrada. Então, eu vou fazer esse processo para o eixo de entrada e vocês vão replicar esse processo de cálculo para os outros eixos. Agora, por favor, não vão se esquecer que cada eixo tem diferentes elementos montados sobre ele. Tipo, o eixo intermediário, ele tem 2 engrenagens montadas nele. Então, vocês precisam colocar as forças no centro da largura das respectivas rodas dentadas. Então vamos começar. Olhem por favor para o eixo de entrada E1, como ele está mostrado aí agora. Nós temos 3 forças aplicadas em 3 direções que são mutuamente ortogonais. Se a gente dividir em um plano vertical e horizontal, a nossa visualização fica muito mais fácil. Então peço a atenção de vocês por favor para o plano vertical. Dá para ver claramente que a gente tem a ação da força tangencial. Por sua vez, se vocês olharem por favor para o plano horizontal, vocês vão perceber clara a ação da força radial. Mas no plano horizontal tem um detalhe muito importante, porque a gente tem que incluir no cálculo das reações de apoio a influência que a força axial tem. E eu vou te explicar o motivo. Preste atenção, por favor, que a força axial está aplicada no diâmetro primitivo do pinhão. E pelo fato da força axial não ter sua direção coincidente com o centro instantâneo de rotação, essa força axial vai gerar um momento nesse plano. E eu vou te ilustrar tudo isso no slide seguinte. Como a gente já está na parte 5 da aula, pode ser que você tenha se esquecido do que está acontecendo. Então, só por isso eu vou recordar brevemente onde é que a gente está. No desenho aí, vocês vão perceber que eu ilustrei o engrenamento entre o pinhão 1 e a coroa 2, ambas rodas dentadas, e no meu projeto são engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. O eixo de entrada E1 tem um acoplamento ideal montado na extremidade da direita do eixo. Esse acoplamento recebe potência do motor elétrico. Portanto, isso significa que esse acoplamento ideal só transmite torque. Daí no eixo a gente tem um rolamento da direita, que eu chamei carinhosamente de B. Na sequência a gente vai encontrar o pinhão 1 e depois na extremidade da esquerda a gente vai encontrar o rolamento A. Então, turma, quando eu fiz o diagrama de corpo livre, eu separei os corpos e marquei as forças recebidas pelas engrenagens. E não sei se você está percebendo, mas eu estou refazendo o processo mesmo que rapidamente. Então, nessa ilustração aqui, eu não isolei os corpos integralmente. Eu só separei as engrenagens para te mostrar as forças que a gente tem nelas. Eu, de propósito, mantive aí os eixos e os rolamentos. Então, eu vou marcar as forças recebidas pelas engrenagens, igualzinho eu fiz na parte 1 do passo 4 de diagrama de corpo livre das engrenagens. Pois bem, então essas daí são as forças, torques e rotações. Ô gente, eu vou exibir esse processo de confecção de diagrama de momento fletor e calcular as reações de apoio somente no eixo de entrada E1. E daí, como eu já disse anteriormente, vocês repitam, por favor, esse processo para todos os outros eixos. Então tá legal, vamos seguir. Vocês percebem que as forças são trocadas nos dentes? Então, tem uma questão interessante que eu quero chamar a atenção de vocês para o cálculo das reações de apoio e que, obviamente, vai afetar o desenho do diagrama do momento fletor. Como essa questão fica muito mais evidente no eixo E2 por causa do maior diâmetro da coroa, eu vou explicar isso através do eixo E2, porque fica mais visível, turma. Entretanto, o efeito é exatamente o mesmo no pinhão. Inclusive foi chamando a atenção da força axial aplicada no pinhão que eu comecei a explicar tudo isso aí novamente.
No plano horizontal, a projeção da força normal na direção radial, ou seja, a FR, vai afetar as reações de apoio. Isso é bem visível. Mas olha o efeito no plano horizontal que a força axial FA causa. Como essa força está aplicada no raio primitivo da engrenagem, isso gera um momento fletor adicional que também vai afetar as reações de apoio no plano horizontal. E eu disse adicional porque a força radial também vai gerar um momento fletor nos rolamentos. Só que a força axial também. Então no plano horizontal, os rolamentos sentem a ação combinada dos momentos fletores causados pela força radial e pela força axial. Isso sempre acontece com engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais e com engrenagens cônicas de dentes retos. Por sua vez, quando a gente estuda engrenagens cilíndricas de dentes retos, esse efeito da força axial, obviamente, não acontece. Então, por favor, fiquem atentos aos outros eixos do projeto. Agora, eu vou tratar somente do eixo de entrada. Eu quis mostrar esse efeito para vocês na coroa justamente por causa do braço ser maior. E por causa do ângulo de vista que eu apresentei esse desenho, esse efeito fica ainda mais visível na coroa. Se eu te mostrar isso no pinhão, por conta desse ângulo da figura, pode ser que você não conseguisse visualizar com tanta clareza. Gente, agora eu vou usar o seguinte esquema visual. Aqui na parte esquerda da tela, eu estou te mostrando a perspectiva isométrica só do eixo E1. Para orientar nossos cálculos aqui nesse slide, eu vou dividir a tela na outra metade. E aí essa metade eu vou dividir em outros dois trechos, o trecho de cima e o trecho de baixo. Esse trecho de cima representa o plano horizontal, enquanto que o trecho de baixo representa o plano vertical. Então, estamos prontos para começar a fazer as nossas deduções. Eu vou começar discutindo com vocês o que acontece no plano horizontal. Eu vou colocar o eixo com seus respectivos elementos montados. No caso, eu te mostrei, obviamente, os rolamentos A e B, o pinhão 1 e o acoplamento. E eu insisto, turma, que do ponto de vista de forças e momentos, pelo fato de a gente considerar o acoplamento ideal, o único papel que ele desempenha é o de transmissão de torque. Portanto, o acoplamento não vai introduzir forças nos nossos eixos. E é por isso, turma, que as dimensões que realmente importam para a determinação do momento fletor e para a consequente determinação das reações de apoio são a distância entre o rolamento A e o pinhão 1 e a distância entre o pinhão 1 e o rolamento A. Vocês viram aí que eu deixei a cota denominada como interrogação, mas ela literalmente não vai nos influenciar, ela não vai atrapalhar nem participar dos nossos cálculos. Então, eu quero marcar com vocês as forças que afetam esse plano horizontal. Se a gente olhar o eixo por cima, eu consigo perceber que eu tenho força axial para a esquerda e força radial para baixo. Então, se lembre, essa visualização está sendo feita como se eu estivesse no ponto de vista de cima, olhando o eixo de cima. Então, eu vou marcar essas forças aqui no nosso plano horizontal, mas com as cores rosa. Fique bem tranquilo que já já eu vou te explicar o porquê que eu utilizei a cor rosa. E de novo, quero ressaltar aquele tema bastante importante que vai impactar o passo seguinte, que trata de rolamentos. Como a força axial aponta para o rolamento A e a força axial está mais próxima do rolamento A, é o rolamento A que tem que ser considerado o rolamento bloqueado. Eu vou fazer essa mesma consideração no passo seguinte, mas, por exemplo, se a força axial fosse aplicada aqui, ó, entre o acoplamento e o rolamento B, e ela também apontasse aqui para a esquerda, nós teríamos um caso diferente, porque o rolamento mais próximo do qual a força axial aponta seria o rolamento B. Então, nesse caso, de haver somente força axial aplicada aqui nessa região amarela, o rolamento bloqueado seria o rolamento B. Mas isso é uma hipótese, porque na realidade a força axial está aplicada no pinhão 1 e aponta para o rolamento A. Então, quando eu falo essa questão dele ser o mais próximo, é o mais próximo do início do sentido, né? Ou seja, começa apontando aqui, seguindo a força axial, e veja qual que é o rolamento mais próximo. É esse aqui, não é? Seria o rolamento A. E para que vocês não se confundam com o termo que eu usei de ser mais próximo, eu quero explicar isso aqui de novo. Vamos fingir, mais uma vez, que não existe aplicação de força axial aqui. Existe somente força axial aplicada aqui. Vejam que o rolamento mais próximo é o rolamento B, sem dúvidas. Mas, se a gente seguir o sentido da força axial, essa força axial aponta para B, mas ela também aponta para A. E aí, quem será o rolamento bloqueado? Aí será o rolamento mais próximo, vocês entenderam? Então tem que seguir esses dois critérios. Tem que ser rolamento para o qual a força axial aponta e ser o rolamento mais próximo, eu digo mais próximo, do encontro entre o prolongamento do sentido da força axial e o rolamento. Eu não me refiro a ser mais próximo em termos de distância, vocês entendem?
Então eu repito, como a força axial aponta para o rolamento A e a força axial está mais próxima do rolamento A, então o rolamento A é que deve ser considerado o rolamento bloqueado. E quando eu falo bloqueado, significa que ele vai ser responsável por suportar a força axial. Só que eu já estou adiantando um assunto que a gente vai tratar com mais profundidade na aula de rolamentos. Na verdade, no passo 5, onde a gente vai selecionar os rolamentos e calcular a durabilidade, ou seja, a vida em serviço dos mesmos. Mas deixo claro que ao selecionar esse rolamento, o rolamento A tem que suportar essa força axial aí. Agora, vamos analisar a troca de forças, mas à luz do plano vertical. A ideia é fazer uma observação frontal desse trecho do sistema de transmissão. Então, digamos assim, caso a gente pudesse se posicionar frontalmente a esses eixos, vocês obviamente iriam enxergar os mesmos elementos montados, distantes da mesma forma que consta no plano horizontal. Agora, olhando o eixo de frente, eu consigo perceber que eu tenho força tangencial para baixo. Olha aí, tentei fazer um olhinho, né? E aí você vai ver o eixo de frente, você vai perceber que nós temos uma força tangencial para baixo. Deixa eu aumentar o campo de visão aqui, ó. Tá vendo? E aí, claro, né, já que eu inventei de desenhar o olhinho, né, para o plano vertical, que seria esse olhinho azul, vou desenhar esse olhinho aqui, né, que é o olhinho laranja, mas ele também tem que ser laranja e verde, né? Então vou colocar aqui todas as partes do olho, né, para que a gente estivesse fazendo a leitura aqui do plano horizontal. E vamos trocar a cor para o azulzinho de novo, para que vocês entendam que esse aqui é o ponto de vista do plano vertical. Espero que tenha ficado bonitinho e fácil de vocês entenderem. Então, já que eu baguncei essa obra de arte aqui, vamos bagunçar de vez, né? Para ficar aqui, ó, tudo conectado e que vocês entendam exatamente quais são os pontos de vista que estão sendo observados aqui. Então, eu repito, olhando o eixo de frente, a gente consegue perceber claramente que nós temos a ação da força tangencial para baixo. Por isso, eu vou colocar essa força tangencial para baixo no nosso esquema no plano vertical. Percebam que eu também marquei essa força na cor rosa, mas fica calmo que já já eu explico por que eu estou utilizando a cor rosa para marcar essas forças no eixo. Agora, a gente pode dar início à discussão dos cálculos. A gente precisa lançar a mão das intensidades das forças que a gente já conhece. Por favor, prestem atenção que eu acrescentei uma coluna no final dessa tabela com o valor do diâmetro do pinhão. O diâmetro do pinhão é fundamental para que a gente possa calcular o momento fletor que a força axial causa nos rolamentos no plano horizontal. Então, esse momento fletor adicional vai ser da ordem da força axial vezes o diâmetro do pinhão dividido por 2. Pelo fato de conhecermos esses dados, a gente pode fazer a substituição numérica. Então, a gente vai concluir que o momento adicional causado pela força axial resultaria no momento de 16.346,49 newtons/milímetro no sentido anti-horário. Por isso, eu vou colocar um vetor representando esse momento adicional no plano horizontal. Eu imagino que você possa estar se questionando mais uma vez o porquê que eu estou utilizando a cor rosa para marcar as forças e os momentos. Mas eu te dou uma explicação aqui rápida de uma vez. Se vocês olharem aqui na parte da esquerda, eu marquei de cores as forças que a coroa aplica no pinhão. Então, o pinhão, para ficar em equilíbrio estático, precisa receber forças no seu cubo, ao contrário dessas forças coloridas. Então, eu infelizmente não tenho aqui no PowerPoint a cor rosa, então eu vou colocar aqui como roxo, né? Então, aqui no cubo, o pinhão, eu estou fazendo um diagrama de corpo livre do pinhão, tá? Então, no pinhão eu teria que receber uma força radial para a esquerda, contrária a essa daqui, uma força tangencial para cima, contrária a essa daqui, e uma força axial para a direita, contrária a essa daqui. Eu sei que está péssimo de você visualizar, mas fique tranquilo que no próximo slide eu vou fazer com mais calma. Então, imaginando que essas forças aqui no pinhão sejam rosa, eu te pergunto, essas forças que eu estou mostrando aqui no pinhão são forças que o eixo aplica no pinhão. Portanto, o pinhão aplica no eixo essas mesmas forças rosas aqui, só que no sentido contrário. Então, essas forças rosa são as forças que o eixo recebe do pinhão. Eu deveria ter tirado o pinhão e os rolamentos e deixado só o eixo aqui nas visualizações dos planos horizontal e vertical. Mas eu quis deixar os elementos montados só para que as suas posições no eixo e as suas funções ficassem claras. Então, turma, com esse panorama à nossa disposição, a gente começa a fazer os cálculos. Eles culminarão com o cumprimento dos objetivos 2 e 3 que eu mostrei no início da aula passada, que são, respectivamente, a determinação do comportamento do momento fletor ao longo do eixo e também
também o cálculo das reações de apoio. Contudo, conforme o meu discurso inicial no início da aula passada, eu vou realizar esses cálculos no aplicativo na internet, o Vigo Online. E aí, só para você ter certeza que no caso do eixo de entrada, essa cota marcada como interrogação não faz diferença, eu vou assumir que ela vale 120 milímetros, pode ser? De tal maneira que o comprimento total desse eixo vai ser de 100 mais 50 mais 120, ou seja, 270 milímetros. Então, por favor, vem comigo. Ô, gente, notem, por favor, que a primeira coisa que eu preciso introduzir no programa é justamente o valor do comprimento total da viga em metros. Então, no nosso caso, vai ser 0,27 metros. Por favor, entenda que o programa usa como separador decimal o ponto e não a vírgula. E eu insisto que no nosso sistema de unidades a gente sempre tem que usar como separador decimal a vírgula. Mas, como eu estou usando o programa, e se eu utilizasse vírgula ele não funcionaria, eu vou me vergar e vou utilizar o ponto, fazendo sempre essa ressalva. Daí basta você clicar no botão adicionar apoio e eu vou inserir primeiro o rolamento A, que é o rolamento bloqueado, e depois eu insiro o rolamento B. Então eu escolho aqui o pino e coloco na posição de 0 metros. Basta eu introduzir 0, clicar com o mouse fora desse campo e aí ele já começa a fazer a construção da viga pra gente. Então, vocês percebem que o programa adicionou o apoio fixo como sendo o desenho esquemático do rolamento. Então, para o programa, usar um pino é a mesma coisa que usar um apoio fixo. E óbvio, era exatamente isso que a gente queria. Agora, como eu quero adicionar um outro apoio, basta eu clicar aqui para o programa me dar a opção de eu inserir um novo tipo de suporte. Então, nessa vez, eu vou colocar o rolamento B como sendo um rolete na posição 100 mais 50, 150 milímetros, que equivale a 0,15 metros. Novamente, faço a ressalva que eu tenho que usar 0,15 metros, ou seja, eu tenho que usar ponto ao invés de vírgula, o que me deixa um pouco chateado, mas eu vou respeitar. Ao fazer isso e clicar com o mouse fora desse campo, automaticamente o programa entende que essa é a situação que a gente quer retratar. Portanto, a gente está apto a inserir as cargas e para isso eu preciso clicar no botão adicionar carga. Ô, gente, primeiramente eu vou fazer os cálculos no plano horizontal, tá legal? Então eu vou inserir uma força pontual FR para baixo no valor de 424,05 newtons na posição de 0,1 metros. Então eu vou abastecer com 0,1 e vou colocar o valor da força de 424, infelizmente eu tenho que colocar ponto no lugar de vírgula, 0,5 newtons. E quando eu clico com o mouse fora desse campo, ele já mostra para mim que, no meu caso, o valor positivo é uma força para baixo. E caso eu quisesse uma força para cima, bastaria que eu colocasse o valor menos, clicasse fora e o programa já entenderia essa nova situação. Tá legal? Então eu vou voltar aqui com o valor positivo, porque esse é o referencial do programa. E aí, turma, eu também preciso colocar o momento fletor causado pela força axial. Então basta eu clicar aqui em adicionar carga, o programa me dá uma opção na qual eu vou escolher adicionar um momento. Eu vou colocar o momento na posição de 0,1 metros, mas eu vou digitar 0,1 e aqui eu preciso entrar com o valor do momento em newton metro. Então eu vou colocar 16,346. Deveria ser 16,346 newton metro. Mas como eu já disse insistentemente umas 1000 vezes, o programa usa ponto como separador decimal. E principalmente as pessoas que têm aula comigo há bastante tempo, meio que me conhecem, né? E sabem que eu tenho essa cruzada espiritual, que é de insistir em escrever as unidades de forma correta e também utilizar os números de forma correta. Ô, turma, prestem atenção, por favor, que o programa já assumiu o sentido do momento que eu precisava. Caso eu necessitasse de um momento no sentido oposto, bastaria que eu introduzisse um sinal menos aqui na frente e clicasse com o mouse fora desse campo, vocês vão perceber que ele trocaria o sentido do momento. Mas, na verdade, eu quero o momento no sentido anti-horário, então eu vou deixar positivo e essa é a situação. E daí, agora é só correr para o abraço, porque eu preciso clicar aqui em resolver viga. E vocês vão perceber que o programa, além de fazer os cálculos para a gente, ele gentilmente fornece um hyperlink que te liga diretamente a essa viga, caso você queira voltar aqui no futuro. Então basta depois que você clique aqui, clique em copiar o endereço do link e depois você pode perfeitamente selecionar, aí você clica no seu navegador, aperta o Enter e aí você pode acessar a sua viga novamente. Legal, né? Então, só para referência de vocês, eu pretendo deixar na descrição do meu vídeo os links de ambos os planos horizontais e planos verticais que eu utilizei para fazer o cálculo das reações de apoio e para fazer o diagrama de momento fletor dos meus eixos. Aí, turma, basta que vocês desçam aqui e o programa vai mostrando passo a passo como foram feitos os cálculos. O programa mostra aqui quanto que vale a reação de apoio nesse local número 1, que é a restrição número 1, que no caso equivale ao rolamento A do meu eixo, e também no rolamento número 2, que no caso equivale à posição da restrição, ou seja, do rolamento 2 aqui no Vigo Online. E aí vocês têm que prestar atenção na questão do sentido, né? Tá escrito aqui, ó, mais e mais para ele significa o R1 para cima e o R2 para cima também.
Caso um dessas forças fosse para baixo, apareceria aqui o sinal negativo e, obviamente, o vetor permaneceria para cima. Outro ponto fundamental e interessantíssimo para a gente é a questão do diagrama de momento fletor. Vocês vão acompanhar aqui embaixo que, além de demonstrar passo a passo o cálculo do diagrama de momento fletor, o programa também nos retorna com um gráfico para que a gente possa fazer as consultas. Inclusive, se eu passar o mouse aqui, ó, trecho a trecho, o programa vai me mostrando o exato valor do momento fletor nessa determinada região. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que o programa dividiu a viga em 3 regiões distintas. Ele fez isso, obviamente, por conta das variáveis que eu introduzi nas linhas de comando. Portanto, a divisão foi feita nas seguintes 3 regiões diferentes. O Viga Online assumiu uma região entre 0 e 0,1 metros, uma segunda região entre 0,1 e 0,15 metros e depois uma terceira região entre 0,15 e 0,27 metros. E aí, para cada um desses trechos, vocês encontram uma equação precisa do momento fletor. Ele trata como sendo 0 a posição da esquerda dessa viga. Então, se você quiser saber exatamente quanto vale o momento fletor em qualquer trecho da região número 1 dessa viga, basta que você use essa equação aqui. O mesmo conceito se aplica caso você queira saber exatamente o momento fletor em uma determinada posição na região 2 da sua viga. E, obviamente, a gente já sabia que depois dos apoios, uma vez que todos os esforços são aplicados entre os apoios, qualquer coisa fora do apoio vai ter momento fletor igual a 0. Tá legal? Então, é exatamente isso que eu vou retratar agora no slide. Vamos voltar para lá. Então, turma, vejam que nessa ilustração no eixo, no plano horizontal, eu apresentei os valores das forças e dos momentos. E eu quero mais uma vez deixar claro que o rolamento A é quem vai suportar essa força axial, por isso que ele é chamado de rolamento bloqueado. Eu também aproveitei e já coloquei essa cota de 120 mm para representar a distância entre o rolamento B e o centro do acoplamento. Então, eu vou colocar os resultados das reações horizontais nos apoios, e eu marquei isso em vermelho, né? Coloquei essas forças em vermelho. E agora vou te apresentar os resultados do diagrama do momento fletor. Convém ressaltar que no aplicativo, né, a gente tem os valores exatos e as equações do momento fletor para cada seção. Vocês viram que foram feitos cálculos específicos para 3 regiões dos eixos, respectivamente a região 1 de 0 a 100 mm, região 2 de 100 mm até 150 mm e a região 3 de 150 mm até 270 mm. E aí, turma, como esperado, como não existem esforços aplicados fora das regiões 1 e 2, o momento fletor na região número 3 ele é nulo. E é por isso que eu disse para vocês que aquela cota marcada inicialmente como interrogação para o eixo de entrada não teria a menor interferência no cálculo do momento fletor. Agora, turma, isso só acontece porque a aplicação das forças e momentos acontece em regiões compreendidas pelos mancais. Então vocês perceberam aí os valores dos momentos fletores desenhados nesse diagrama para o plano horizontal. Percebam que eu coloquei os valores máximos dos momentos em cada região e também notem, por favor, que a unidade de medição está definida na linha de base do momento. Eu lembro que se vocês precisarem dos cálculos dos valores exatos, vocês precisam utilizar a expressão algébrica que está descrita no aplicativo. Ou até mesmo usar algum recurso, né? Aquele recurso de passar o mouse em cada região do gráfico de momento fletor feito no aplicativo, porque ele retorna os valores para a gente. Daí, turma, é só aplicar o mesmo procedimento para que vocês encontrem as reações de apoio e o momento fletor no plano vertical. No meu caso, ao replicar o processo, a gente teria os seguintes resultados. Por favor, prestem atenção que esses diagramas e os vetores não estão em escala entre si. Eu fiz os diagramas meramente representativos. Tanto é que o valor máximo do momento fletor no plano horizontal é de 25 Nm e no plano vertical é de 48 Nm e ambos estão no mesmo tamanho. Eu peço desculpas porque aqui eu não consegui ser proporcional, senão eu comprometeria o lado artístico do slide. E como eu estou com o modo licença poético ativado, eu prefiro manter esse lado artístico aí mais ressaltado. Em inglês, a voz do Google diria Poetical License Mode On. Então, gente, nós acabamos de cumprir o segundo dos 4 objetivos, pois a gente terminou o diagrama de esforço interno solicitantes dos torques e momentos fletores. E aí, turma, como a aula ficou muito grande, eu vou deixar para calcular as reações de apoio na próxima videoaula, tá legal?